já se pegou pensando: será que ele pensa em mim quando a gente não está junto? Mariana Prado descobriu 7 sinais que mostram que um cara não consegue te tirar da cabeça. E o mais incrível é que ele nem percebe que está fazendo isso. A primeira coisa que você precisa saber é que a cabeça dos homens funciona diferente da nossa quando o assunto é demonstrar o que sentem. Nós, mulheres, somos mais abertas com nossos sentimentos. Já eles tendem a guardar o que sentem lá no fundo. E mostram de um jeito que, muitas vezes, nem reparamos. Mariana Prado, com anos de experiência analisando relacionamentos, notou uma coisa super interessante. Quando um homem está realmente afim de uma mulher, ele desenvolve o que ela chama de atração inconsciente. Essa atração aparece em 7 sinais bem específicos. E eu vou te contar tudinho agora. O primeiro sinal é o que Mariana chama de recordação afetiva detalhada. Sabe quando você conta alguma coisa pra ele? Uma coisa bem boba. E semanas depois ele toca no assunto como se fosse super importante? Não é coincidência. Quando um cara não para de pensar em você, o cérebro dele grava cada detalhe do que você fala. Porque tudo que vem de você vira importante na cabeça dele. Lembro de uma paciente da Mariana que ficou passada com isso. Ela tinha comentado assim de leve que adorava café com canela. E 2 semanas depois, quando foram tomar café juntos, ele pediu canela para ela. Sem que ela tivesse falado nada de novo. Ele não fez isso para impressionar, viu? Foi automático. A cabeça dele simplesmente gravou a informação porque era importante para ele. O segundo sinal é ainda mais revelador e tem a ver com o que ele faz online. Mariana percebeu que quando um cara está pensando em você direto, ele sente o que ela chama de vontade espontânea de contato. Ele não consegue resistir a te mandar mensagens sobre coisas aleatórias, sem importância. Uma foto engraçada, um meme, um link que ele acha que você vai curtir, sempre com desculpas esfarrapadas, tipo, lembrei de você, ou achei a sua cara. Mas olha só o que a maioria das mulheres não percebe. Ele não está fazendo isso para ser legal ou educado. Ele está fazendo isso porque você não sai da cabeça dele. E ele precisa de uma desculpa para puxar assunto. É como se o cérebro dele estivesse procurando motivos para te mandar um oi sumida. O terceiro sinal é físico e tem a ver com a linguagem corporal dele quando vocês estão juntos. Mariana reparou que quando um cara pensa em você o tempo todo, ele desenvolve o que ela chama de alinhamento subconsciente. Mesmo se estiverem em uma roda de amigos, o corpo dele se vira naturalmente para você. Ele não faz isso de propósito. É uma reação automática. Já reparou como, mesmo quando ele está conversando com outras pessoas, ele dá um jeito de te incluir na conversa? Ou como ele sempre acaba sentando ou ficando em um lugar de onde ele consegue te ver? Isso acontece porque quando você está na mente de alguém direto, você vira o ponto de referência daquela pessoa. Uma das histórias mais bonitas que a Mariana me contou foi de um casal que ela acompanhou. A moça se sentia insegura porque achava que o namorado não estava nem aí para ela. A Mariana pediu para ela prestar atenção na linguagem corporal dele em uma festa. A menina ficou de boca aberta quando viu que, não importa com quem ele estivesse falando, o corpo dele sempre estava virado para ela. E se ela mudava de lugar, ele, sem perceber, ia atrás. O quarto sinal é sobre memória afetiva e acontece de um jeito bem específico. Quando um homem pensa em você direto, ele começa a ligar coisas do dia a dia dele a você. Mariana chama isso de associação afetiva instantânea. Ele está lá, fazendo uma coisa normal, tipo tomando um café ou ouvindo uma música, e de repente ele lembra de você e quer dividir aquele momento. É por isso que ele manda mensagem falando: "Tava ouvindo essa música e lembrei de você", ou "comendo naquele lugar que você adora". Não é nada planejado. É porque você está na cabeça dele. Quando você ocupa a mente de alguém, você começa a se aparecer nas coisas mais simples do dia a dia da pessoa. O quinto sinal é o que a Mariana considera um dos mais importantes: a mudança na qualidade da atenção.
Quando um cara pensa em você direto, ele começa a te ouvir de um jeito diferente. Não é só ser educado ou mostrar interesse. É uma atenção quase investigativa, como se ele estivesse tentando entender tudo o que você está falando. Sabe quando você está contando alguma coisa e sente que ele está ali, presente de verdade? Fazendo perguntas que mostram que ele não está só ouvindo as palavras, mas tentando entender o que você está sentindo? Isso acontece porque, quando alguém não sai da nossa cabeça, a gente fica curioso sobre tudo da vida da pessoa. A Mariana me contou de uma paciente que percebeu isso quando estava falando sobre um dia horrível no trabalho. Em vez de dar conselhos prontos ou tentar resolver o problema rapidinho, ele fez perguntas bem específicas sobre como ela se sentiu, quem estava envolvido e como aquilo tinha afetado o humor dela. Era como se ele estivesse mapeando o mundo emocional dela, porque aquilo era importante para ele. O sexto sinal tem a ver com o comportamento e com as prioridades. Quando um cara pensa em você o tempo todo, você vira automaticamente uma prioridade para ele, mesmo que ele nem se toque disso. Mariana chama isso de ajuste instintivo de importância. Você começa a perceber que ele sempre dá um jeito de estar disponível quando você precisa, mesmo que seja para uma coisa pequena. Ele muda os planos sem fazer drama quando você sugere alguma coisa diferente. Ele lembra das coisas que você tem para fazer e pergunta como foi aquela reunião importante ou aquela consulta médica que você mencionou. Ele não está tentando ser o namorado perfeito ou te manipular. É porque você está sempre na cabeça dele. Quando alguém ocupa os nossos pensamentos, a gente começa a se organizar emocionalmente em torno dessa pessoa. E chegamos ao sétimo e último sinal, que a Mariana considera o mais poderoso de todos: a mudança na comunicação. Quando um cara pensa em você direto, ele desenvolve o que ela chama de conexão tácita profunda. Sabe aqueles momentos em que vocês estão juntos e parece que ele está completamente confortável no seu espaço pessoal, como se vocês já fossem íntimos há muito tempo. Isso acontece porque, quando alguém ocupa nossos pensamentos frequentemente, nosso cérebro começa a processar essa pessoa como alguém familiar e seguro, mesmo que o relacionamento ainda seja novo. É por isso que ele se sente natural tocando no seu braço quando está falando, ou encostando em você quando vocês estão caminhando, ou simplesmente ficando fisicamente próximo de você de uma forma que parece completamente natural. Se você valoriza esse tipo de insight sobre relacionamentos e quer que mais mulheres tenham acesso a essas revelações da Mariana Prado, use o Super Thanks aqui embaixo. Isso ajuda a continuar trazendo conteúdo que pode transformar a forma como você entende os homens e os relacionamentos. Mas agora vem a parte mais importante. O que fazer quando você reconhece esses sinais? Mariana sempre diz que reconhecer esses comportamentos é apenas o primeiro passo. O segundo passo é entender que, quando um homem demonstra esses sinais, ele está em um estado emocional muito vulnerável. Mesmo que ele não perceba isso, ele está revelando, através desses comportamentos inconscientes, que você tem um efeito poderoso sobre ele. A tendência natural da maioria das mulheres, quando percebe esses sinais, é querer acelerar as coisas, forçar definições ou cobrar mais demonstrações explícitas de interesse. Mas Mariana descobriu que isso é exatamente o oposto do que você deve fazer. Quando você percebe que está na mente dele, constantemente, você tem uma oportunidade única de criar algo que ela chama de espiral de intimidade crescente. Ao invés de pressionar por mais, você valida sutilmente esses comportamentos dele, criando um ambiente emocional onde ele se sente seguro para continuar se abrindo. Por exemplo, quando ele lembra de algo pequeno que você disse, reconheça isso. Um simples "Nossa, você lembrou disso?" com um sorriso genuíno é o suficiente. Quando ele te manda uma mensagem sobre algo aleatório, responda de forma calorosa, mesmo que seja algo bobo. Quando você percebe que ele está te dando atenção total, retribua essa qualidade de atenção. O que você está fazendo é criando o que Mariana chama de ciclo de reforço positivo. Ele demonstra interesse inconsciente,
você valida de forma sutil e carinhosa. E isso encoraja ele a continuar se abrindo. Com o tempo, esses comportamentos inconscientes se tornam escolhas conscientes. E é assim que nasce a intimidade real. Mas tem uma armadilha que você precisa evitar a todo custo. Nunca use esses sinais para manipular ou testar ele. Mariana sempre alerta. Quando você começa a usar esse conhecimento para joguinhos emocionais, você destrói exatamente aquilo que estava sendo construído naturalmente. Por exemplo, se você percebe que ele sempre muda a posição do corpo para te ver melhor, não teste isso propositalmente mudando de lugar o tempo todo para ver se ele vai te seguir. Se você percebe que ele lembra de coisas pequenas que você fala, não invente histórias só para ver se ele vai lembrar. O poder real desse conhecimento está em reconhecer quando alguém está genuinamente interessado em você. E em criar espaço emocional para que esse interesse continue se desenvolvendo de forma natural e saudável. Mariana sempre diz que os melhores relacionamentos são aqueles onde ambas as pessoas se sentem seguras para serem autênticas. Quando você reconhece esses sinais e responde de forma genuína e carinhosa, você está criando exatamente esse tipo de ambiente. Mas existe algo ainda mais profundo que Mariana descobriu sobre esses 7 sinais. Algo que pode mudar completamente sua perspectiva sobre relacionamentos. Ela percebeu que, quando um homem demonstra esses comportamentos, ele está passando por um processo psicológico muito específico que ela chama de integração emocional inconsciente. Deixe-me explicar o que isso significa na prática. Quando você aparece constantemente nos pensamentos de alguém, o cérebro dessa pessoa começa a te processar, não como uma pessoa externa, mas como parte do mundo emocional interno dele. É por isso que esses sinais aparecem, porque mentalmente e emocionalmente ele já está te incluindo na vida dele. Mesmo que conscientemente ele ainda não tenha chegado a essa conclusão. Isso explica por que às vezes você sente que há uma desconexão entre o que ele fala e como ele age. Verbalmente, ele pode ainda estar sendo cauteloso, falando sobre ver como as coisas vão, ou não querer se precipitar. Mas comportamentalmente, através desses 7 sinais, ele já está te tratando como alguém que faz parte da vida dele. Mariana sempre diz que essa é uma das descobertas mais importantes de seus anos estudando relacionamentos. O coração e o subconsciente sempre chegam à conclusão antes da mente racional. Os homens, especialmente, têm uma tendência a racionalizar demais seus sentimentos. Mas o corpo e o comportamento inconsciente sempre entregam a verdade. E aqui está algo que vai te surpreender. Mariana descobriu que existem diferentes intensidades desses sinais, dependendo de quão profundamente você está impactando a vida emocional dele. Por exemplo, se ele demonstra apenas os 3 primeiros sinais, recordação afetiva detalhada, vontade espontânea de contato e alinhamento subconsciente, significa que você está ocupando os pensamentos dele, mas ainda de uma forma relativamente superficial. Mas quando ele começa a demonstrar os sinais 4, 5 e 6, associação afetiva instantânea, qualidade da atenção diferenciada e ajuste instintivo de importância, significa que você já está afetando não apenas os pensamentos dele, mas também as emoções e as decisões do dia a dia. Você se tornou um fator considerável na forma como ele se organiza emocionalmente. E quando o 7º sinal aparece, a conexão tácita profunda, isso indica que, no nível mais profundo do subconsciente dele, ele já te considera como alguém seguro e familiar. É como se a mente dele já tivesse te aceito como parte do mundo emocional mais íntimo dele, mesmo que ele ainda não tenha verbalizado isso. Mariana me contou uma história fascinante que ilustra perfeitamente essa progressão. Ela estava acompanhando uma mulher que tinha começado a sair com um homem há algumas semanas. No início, ele demonstrava apenas os primeiros sinais. Lembrava de coisas que ela dizia e mandava mensagens casuais,
A mulher ficou insegura porque ele não estava sendo mais explícito sobre os sentimentos. Mas Mariana pediu para ela continuar observando sem pressionar nada. Ao longo das semanas seguintes, os outros sinais começaram a aparecer gradualmente. Ele começou a associar experiências aleatórias com ela. Passou a dar uma atenção mais profunda quando ela falava e, sem perceber, começou a reorganizar a agenda para estar mais disponível para ela. O momento decisivo foi quando estavam em um grupo de amigos, e sem que ninguém pedisse ou sugerisse, ele naturalmente se posicionou de um jeito que ela pudesse se apoiar nele quando quisesse. E durante a conversa, ele, de vez em quando, tocava no braço dela de uma forma completamente natural e inconsciente. Era o 7º sinal se manifestando. A Juliana ficou impressionada, porque percebeu que, enquanto ela estava preocupada com o que ele não estava dizendo verbalmente, ele estava comunicando, através do comportamento, algo muito mais profundo, que no nível emocional mais íntimo, ele já a considerava como alguém especial e seguro. 3 semanas depois, ele verbalizou exatamente o que o comportamento dele já estava demonstrando há um tempo, que queria um relacionamento sério com ela. Isso me leva a outro ponto crucial que Mariana Prado sempre enfatiza: a importância de não acelerar o processo natural. Quando você reconhece esses sinais, especialmente os mais profundos, há uma tendência natural de querer acelerar a parte verbal e racional do relacionamento. Mas ela descobriu que isso pode, na verdade, atrapalhar o processo natural de integração emocional. Sabe por quê? Porque quando você força uma verbalização prematura dos sentimentos, você está pedindo para a mente racional dele processar algo que ainda está acontecendo no nível emocional e subconsciente, e a mente racional, especialmente a dos homens, tem uma tendência a criar resistência quando é forçada a definir algo que ainda está em processo de desenvolvimento. É como tentar colher uma manga antes dela estar madura. A manga pode até sair do pé, mas não vai ter aquele sabor doce e satisfatório que teria se você esperasse o tempo natural de amadurecimento. Mariana Prado sempre orienta suas pacientes a verem esses sinais como um convite para aprofundar a conexão tácita profunda, não como um sinal verde para acelerar as definições racionais. Quando ele demonstra esses comportamentos, é porque ele está criando espaço emocional para você na vida dele. Sua resposta mais sábia é ocupar esse espaço de forma autêntica e carinhosa. Por exemplo, quando ele demonstra recordação afetiva detalhada, lembrando de coisas pequenas que você disse. Sua resposta ideal: não é. Então isso significa que você gosta de mim? Mas sim continuar compartilhando coisas pessoais e reconhecendo quando ele também compartilha coisas pessoais com você. Quando ele demonstra vontade espontânea de contato, mandando mensagens sobre coisas aleatórias. Sua resposta ideal: não é, por que você fica me mandando essas coisas? Mas sim responder de forma calorosa e ocasionalmente iniciar você mesmo esse tipo de conexão casual. Quando ele demonstra alinhamento subconsciente, sempre se posicionando de forma a te incluir fisicamente no ambiente, sua resposta ideal não é apontar isso ou fazer comentários sobre, mas sim se permitir ocupar esse espaço que ele está criando para você. A sabedoria está em reconhecer que esses comportamentos são um convite para uma intimidade maior, e em responder a esse convite de forma natural e recíproca, sem forçar conscientização ou verbalização prematura. E aqui está algo que pode mudar completamente sua experiência em relacionamentos. Mariana Prado descobriu que quando uma mulher responde a esses sinais de forma sábia e acolhedora, ela acelera naturalmente a evolução emocional do relacionamento, sem precisar forçar nada verbalmente. É como se você estivesse criando um ambiente emocional tão seguro e acolhedor, que o homem naturalmente se sente encorajado a ir se abrindo cada vez mais. Até que eventualmente a parte racional dele alcança o que o coração já sabia há um tempo. Mariana Prado me contou sobre uma paciente, a Cláudia,
que aplicou essa abordagem de forma brilhante, quando ela reconheceu que o rapaz com quem estava saindo demonstrava os 7 sinais. Ao invés de questionar ou acelerar, ela simplesmente começou a criar mais oportunidades para esses comportamentos se manifestarem naturalmente. Quando ele lembrava de coisas que ela dizia, ela começou a compartilhar mais coisas pessoais. Quando ele mandava mensagens casuais, ela respondia com carinho e às vezes iniciava conversas similares. Quando ele naturalmente se posicionava perto dela em grupos, ela se permitia relaxar nessa proximidade. E ocasionalmente iniciava contato físico sutil também. O resultado foi que, em poucos meses, eles desenvolveram uma conexão tácita profunda, tão profunda que, quando ele finalmente verbalizou seus sentimentos, foi apenas uma confirmação oficial de algo que já estava sendo vivido por ambos há um tempo. E, o mais importante, foi ele quem tomou a iniciativa de definir o relacionamento, porque se sentia completamente seguro e certo sobre os sentimentos dele. Essa é a diferença entre forçar um relacionamento e permitir que ele se desenvolva naturalmente. Quando você reconhece os sinais e responde de forma sábia, você cria as condições perfeitas para que a intimidade real floresça. Mas tem um aspecto final que Mariana Prado considera fundamental e que pode ser o diferencial entre um relacionamento que funciona e um que se complica. A importância de você também estar genuinamente interessada e não apenas validando o interesse dele. Ela sempre diz que relacionamentos saudáveis são sempre recíprocos. Se você está reconhecendo esses sinais nele, mas não está sentindo uma conexão genuína da sua parte, é importante ser honesta sobre isso. Usar esse conhecimento apenas para manter alguém interessado em você, sem reciprocidade real, é uma receita para problemas futuros. Por outro lado, se você reconhece esses sinais e sente que existe reciprocidade genuína da sua parte, então você tem em mãos uma oportunidade única de co-criar algo realmente especial. Porque quando duas pessoas estão genuinamente interessadas uma na outra e criam um ambiente emocional seguro para que essa conexão se desenvolva naturalmente, o resultado pode ser um relacionamento de profundidade e intimidade que muitas pessoas sonham em ter, mas poucas conseguem criar. E para finalizar, quero compartilhar com vocês 3 técnicas específicas que Mariana Prado desenvolveu para mulheres que reconhecem esses sinais e querem potencializar de forma saudável a conexão que está sendo criada. A primeira técnica ela chama de espelhamento emocional sutil. Quando ele demonstra os sinais de que você está constantemente nos pensamentos dele, especialmente a recordação afetiva detalhada e a vontade espontânea de contato, você pode potencializar isso começando a fazer a mesma coisa de volta, mas de forma natural e autêntica. Por exemplo, se ele lembra de coisas pequenas que você disse, comece a prestar atenção e lembrar também das coisas pequenas que ele compartilha com você. Se ele manda mensagens sobre coisas aleatórias que o fazem lembrar de você, ocasionalmente faça a mesma coisa quando algo te lembrar dele. O que isso cria é um ciclo de reciprocidade emocional que intensifica a conexão de forma natural. Ele sente que os gestos dele estão sendo correspondidos, e isso o encoraja a continuar se abrindo. Ao mesmo tempo, você começa a ocupar os pensamentos dele ainda mais, porque agora ele também está recebendo sinais de que ocupa os seus pensamentos. A segunda técnica é o que Mariana Prado chama de validação comportamental. Ao invés de comentar verbalmente sobre os comportamentos dele, ou questionar o que eles significam, você responde através de comportamentos que mostram que você está recebendo e apreciando os sinais. Por exemplo, quando ele demonstra alinhamento subconsciente, sempre se posicionando de forma a incluir você fisicamente. Você pode responder se permitindo ocupar esse espaço confortavelmente. Ou até mesmo ocasionalmente se posicionar de forma similar em outras situações. Quando ele demonstra a qualidade de atenção diferenciada, realmente escutando e fazendo perguntas sobre o que você compartilha, você pode responder dando a ele a mesma qualidade de atenção.
mostrando interesse genuíno nos detalhes da vida dele. Essa técnica é poderosa, porque funciona no mesmo nível subconsciente onde esses sinais estão sendo gerados. Você está comunicando através de comportamento, não através de palavras. E isso cria uma conexão tácita profunda que se desenvolve de forma orgânica. A terceira e última técnica é o que Mariana Prado considera a mais importante: a criação consciente de momentos de vulnerabilidade compartilhada. Quando você percebe que ele está demonstrando os sinais mais profundos, especialmente o ajuste instintivo de importância e a conexão tácita profunda, é um sinal de que ele está criando espaço emocional para maior intimidade. Sua resposta ideal é começar a compartilhar coisas mais pessoais e criar oportunidades para que ele também se abra. Mas isso pode ser através de conversas mais profundas sobre sonhos, medos, experiências passadas que moldaram vocês, ou simplesmente através de momentos onde vocês dois se permitem ser mais autênticos e menos performáticos. O que Mariana Prado descobriu é que quando essas 3 técnicas são aplicadas de forma natural e genuína, elas aceleram significativamente o desenvolvimento da intimidade emocional, criando um ambiente onde ambas as pessoas se sentem seguras para se abrir cada vez mais. Mas ela sempre alerta: essas técnicas só funcionam quando são aplicadas com autenticidade genuína. Se você tentar usar isso como estratégia ou manipulação, o resultado será o oposto do desejado. A pessoa vai sentir, no nível intuitivo, que algo não está genuíno. E isso pode criar desconfiança ao invés de intimidade. A beleza dessas técnicas está em potencializar algo que já está acontecendo naturalmente, não em forçar algo que não existe. Elas são ferramentas para nutrir uma conexão que já está brotando, não para criar conexão onde não há reciprocidade genuína. Mariana Prado sempre diz que o amor verdadeiro não pode ser forçado nem manipulado, mas pode ser nutrido e potencializado quando existe reciprocidade genuína entre 2 pessoas. E reconhecer esses 7 sinais é uma forma de identificar quando essa reciprocidade genuína está presente, criando a oportunidade para nutrir algo realmente especial. Agora eu quero saber de você. Qual desses 7 sinais você já percebeu no comportamento de alguém? Comenta aqui embaixo qual foi o sinal que mais chamou sua atenção e como você reagiu quando percebeu. Sua resposta pode ajudar outras mulheres a entenderem melhor suas próprias experiências. E talvez inspire alguém a ver seu próprio relacionamento de uma perspectiva completamente nova.